E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, com a família, em paz, né? Isso é muito importante pra gente. E tô aqui com mais um vídeo. Eu quero ser assim, tentar ser o mais breve possível com esse vídeo aqui que eu tô transmitindo no canal, também na minha página do Facebook, provavelmente vai estar lá no meu Instagram também, né? É um vídeo onde eu quero esclarecer para a galera, para geral, assim, como é o meu trabalho, por que que eu faço esse trabalho diferenciado em relação a preço, a custo das coisas, por que que eu cobro bem menos do que o trabalho poderia ser cobrado. Eu não cobro abaixo do valor de mercado, né? Eu não faço parte do desequilíbrio da balança comercial, mas eu acho que é interessante você saber o motivo, né, pelo qual eu trabalho com os serviços de estúdio de produção musical com bem menos custo do que a maioria dos produtores, né, trabalham. É, vamos lá, vamos do começo, né? Eu vou tentar explicar logo do início, começar do começo das coisas. Eu tenho hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 44 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos, né? Conheci a minha esposa em 1997, né? Nós começamos a namorar e casamos no final do ano de 99, né? Tivemos nosso primeiro filho no meio do ano de 2001, o nosso segundo filho no último dia 30 de setembro de 2002, né? Então, assim, as coisas aconteceram rápido com a gente, graças a Deus. Nós namoramos 2 anos e meio, casamos com aproximadamente 10 meses de casado. A gente teve a gestação, né? Ela ficou grávida e aí, né, já nasceu o Davizinho, meu filho mais velho. Depois de que ele estava com 6 meses, ela ficou grávida do Arthur, né? Então eles têm a diferença de 1 ano e 4 meses, meus 2 filhos. E o seguinte, eu sou músico, né? Como eu estava falando, eu tenho 44 anos e eu sou músico desde os 14. Eu resolvi, né? Eu desisti de qualquer outra possibilidade de carreira para ser músico aos 14 anos de idade. Eu resolvi ser músico e comecei trabalhando na área musical, dando aula de violão. Mas, assim, rapidamente, ali com os meus 15 para 16 anos, eu já me interessei muito pelo lado da produção musical, né? A parte de gravação, aquilo me intrigava muito, me deixava muito curioso, aliás. Na época tinha um teclado que era muito comum assim estar na mão, né, de adolescente, igual eu era, que era um teclado da Yamaha chamado da série PSR 400. Esse teclado ele tinha 5 pistas de gravação, né? Você podia gravar 5 instrumentos ali em cada uma daquelas pistas e você tocava no teclado ali e fazia aquela sequência, né, de instrumentos, de notas, e no final das contas você tinha ali uma música. Só que esse teclado ele tinha uma coisa, quando você desligava ele, aquela gravação que você fez, você perdia, né? Ela sumia, acabava. Então, o que que eu pensei? Eu pensei e peguei um tape deck, né? Um tape deck, um gravador de fita cassete, e fiz uma ligação lá numa mesa que tinha e a gente aí eu fazia os arranjos né, a sequência de notas e de instrumentos no teclado. Quando ela estava contento, eu gravava na fita, né? Então aí eu tinha os arranjos que eu fazia, eu tinha eles gravados na fita, não, porque o teclado apagava. Quando você apertava o botão de desligar, ele apagava aquela gravação, né?
Aí começou aí a minha história com a produção musical. Eu tinha, como eu estou falando para vocês, eu tinha 16 anos nessa época. E era muito precária a minha situação, que eu sou filho de uma família muito simples, né? De pais muito batalhadores, mas sem recurso nenhum. E assim, meus pais não tinham condição nem visão dentro dessa área de música, de produção musical. Mas assim, eles tinham uma coisa, eles me apoiavam e me abençoavam muito, né, para eu poder dar sequência no meu sonho, no meu projeto. Aí, com essa questão de fazer essa coisa de gravar no tecladinho lá, no PSR 400, e transferir para uma fita, eu fazia isso, transferia para a fita a gravação, e eu resolvi fazer uma coletânea de músicas, né, uma coletânea de músicas. Essa história toda que eu estou contando, isso tudo, o teclado, o gravador, a mesa de som, esse negócio tudo era na igreja que eu participava, né? Eu era músico lá, tocava lá na igreja e tal, e isso tudo aconteceu lá. Aí eu resolvi fazer uma coletânea de músicas, né, que eu sabia que os irmãos da igreja gostavam, e convidei alguns amigos para cantar para mim esses arranjos. E o que eu fiz? Eu fazia o arranjo, colocava numa fita, aí pegava aquela fita, colocava num outro tape deck, né, num outro tocador de fita, liguei o microfone na mesa de som, fazia uma espécie de uma equalização ali para o cantor, e eu soltava o arranjo aqui e eu punha uma fita para gravar. Escuta isso, hein? Eu punha uma fita para gravar, disparava a outra que tinha o playback, ela ia tocando, e o cantor, né, o meu amigo, ou os meus amigos, né, com o fone no ouvido, eles iam acompanhando aquele playback que eu tinha feito e ia gravando numa outra fita. Com isso, o que eu fiz? Eu peguei essa fitinha de coletânea e eu fiz cópia delas, né? Fiz cópia delas e vendi para os irmãos da igreja. Porque eu não tinha recurso para poder evoluir o meu processo de produção musical e tal. Aí eu fiz isso, aí eu vendi algumas fitinhas. Com essa possibilidade, eu comprei o meu primeiro aparelho, meu mesmo, né? O primeiro aparelho de gravação, que era um sequenciador. O que ele fazia? Ele substituía o teclado, no caso, como gravador. O teclado, como ele não armazenava, esse sequenciador, ele já tinha a possibilidade de armazenar os arranjos que eram tocados nele. E ele tinha duas formas de você salvar, manter aquilo salvo, que era plugar um cabo e gravar aquilo de uma outra forma, numa outra fita, mas ele também tinha a opção de guardar os dados em um disquete, né? Na época lá, disquete. Isso aí, gente, eu estou falando de 95, 96, né? O ano de 1995, 1996, mais ou menos. Aí, beleza, eu comprei esse primeiro aparelho com as fitinhas que eu havia vendido lá, né? Comprei esse primeiro aparelho. Aí, com ele, eu fiz um outro processo, um outro trabalho, que foi, nessa época, aqui em Belo Horizonte, a gente tinha foi um boom das rádios comunitárias, né? Foi um período onde as rádios comunitárias assim estavam bombando, sabe? Tinha aquela galera de gente fazendo rádio comunitária, e todas elas precisavam de vinhetas e jingles, né? Vinhetas e jingles. Aí o que eu fiz? Com esse sequenciador, já de posse desse sequenciador, eu comecei a fazer os jingles
né, para as rádios comunitárias. E eu vendia, assim, cada jingle como se fosse hoje. Eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Eu vendia cada jingle R$ 50, né, um exemplo, né, como se fosse hoje, assim, R$ 50. Uma venda muito bem feita era R$ 100, sabe? Era tudo muito baratinho mesmo, muito iniciante, né? Eu era muito iniciante no processo, então não tinha como ser mais caro. Então eu fazia isso para o pessoal, vendia os jingles para as rádios, fazia as vinhetas, os comerciais, né? Gravava os comerciais, isso tudo ainda no gravador da igreja, né? Gravador de fita cassete, não era um gravador de rolo, era um gravador de fita cassete. Gravava, fazia os arranjos ali do jingle, mandava ver, gravava, gravava os comerciais, né? Se você precisa de autopeças, você pode ir na Autopeças, tal, Rua Tiradentes, número fulano de tal. Se o seu gás acabou, você pode comprar, pedir o seu gás aí, né? Teleentrega. Também era a época que estava começando essa coisa de teleentrega, né? Principalmente de gás, né? Seu gás acabou, não fique na mão, né? Telefone para, e falava o número, né? E gravava essas coisas para as rádios comunitárias, vendia super baratinho, cada comercial, cada jingle, cada vinheta. Mas com essa venda, né? Com esse produto, eu fui e comprei um porta-estúdio. Né? O que era um porta-estúdio? O porta-estúdio era uma mesa de som já com um gravador nela, né? Gravava também em fita cassete. Ela tinha eram 4 canais, e o detalhe, eu podia gravar os 4 canais na mesma fita e não precisava ser ao mesmo tempo. Poderia ser ao mesmo tempo ou não. Então aí, com isso, com o sequenciador mais o porta-estúdio, o que eu conseguia fazer? Eu conseguia criar o arranjo, né? Eu tocava no teclado e gravava os instrumentos, né? Bateria, piano, baixo, strings, tal, ali naquele sequenciador. Do sequenciador, eu passava agora para um canal do Porta Estúdio. Então eu tinha um canal do Porta Estúdio com a sequência, né, com a música toda praticamente. Aí eu tinha a possibilidade agora de, no segundo canal, por exemplo, gravar uma guitarra ao vivo, né? Gravava uma guitarra fazendo um ritmo ou um violão, alguma coisa assim. No terceiro canal, aí eu podia colocar a voz, né? Eu punha a voz, fazia. E para a coisa poder já andar mais rápido, né? Com mais qualidade, o que eu fazia? No quarto canal, eu fazia a mixagem dos outros 3 e gravava no quarto canal. Então, rapidinho ali naquele porta-estúdio de 4 canais. Quem já teve porta-estúdio aí está lembrando do que eu estou falando. Né, da Tascam, meu porta-estúdio era Tascam. Aí, com o sequenciador, que era um sequenciador Roland, mais o porta-estúdio, aí assim, eu aumentei muito a possibilidade de fazer os trabalhos para as rádios comunitárias, né? Fui fazendo, até que em mais ou menos do mês de junho do ano de 96, um amigo meu queria ir embora para os Estados Unidos e ele tinha pegado um acerto que ele tinha feito e comprado um computador. Meu Deus do céu! Ninguém sabia o que era. Praticamente ninguém tinha acesso a computador, só a empresa. E ele comprou o computador e ele me ofereceu se eu queria comprar o computador dele para ele poder pegar o dinheiro e ir embora, né? Que ele queria ir embora para os Estados Unidos, queria arrumar as coisas. Gente, 1996 era um computador, um Pentium 133 MHz, né, de processador. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o pior celular
tem 1 GB, né, de processador. O computador lá tinha 133 MB de processador. Ele tinha um HD de 600 MB também, 640 MB o HD, um gravador de disquete, né, um drive de disquete, um kit multimídia de 2 velocidades, né, era só para tocar o CD mesmo, Windows 3.11, ele suportava a expansão para o Windows 95, né, já podia colocar o Windows 95 nele, e uma plaquinha de som da Sound Blaster, né, da Creative, a placa Sound Blaster. E, gente, acredite, custou R$6.000. Me custou R$6.000 esse computador na época. Em 1996, ele me custou R$6.000. Eu peguei tudo que eu tinha, o sequenciador, o porta-estúdio, um outro aparelho que eu tinha, mais o teclado, tudo que eu tinha eu dei para esse amigo meu, né, como parte do pagamento, e ainda fiquei devendo 8 prestações de R$200, né, no final na fritada dos ovos. Mas beleza, com aquele computador eu já tinha ouvido falar sobre gravação, que a gravação ia passar a ser no computador, né? Nesse período todo que eu contei para vocês antes, eu já estava fazendo trabalhos em outros estúdios, já estava produzindo coisas com outras pessoas, estúdios de verdade, né? Para falar a verdade, eu já estava produzindo. Aí eu via lá as mesas de som, as mesas Tascam, as mesas SSL, os gravadores, né? Os gravadores de rolo, as máquinas de gravação, aquilo me deixava louco. E eu não tinha como ter. Mas aí, quando falaram que eu poderia fazer a gravação no computador, eu fui lá e comprei o computador. E instalei. O primeiro programa que eu instalei no computador foi um sequenciador, né? Um programa que chamava MIDI Master, eu acho. MIDI alguma coisa assim. O primeiro programa que um amigo meu, que tinha ido nos Estados Unidos também, comprou esse programa e tal. Ele não sabia nem como usar, tal, me deu o programa e eu instalei lá no computador. Era 10 disquetes, né, pra gente instalar o programa lá. MIDI Orchestrator, que chamava o programa. E aí eu lidei um tempinho ali com aquele programa. O sistema de sequência era igual ao do sequenciador aparelho. O sistema era mais ou menos o mesmo. Aí eu lidei com aquele programa mais ou menos, fui vendo. Gente, detalhe, com 1 mês que eu estava com aquele computador, apareceu uma banda querendo gravar. E me fez a proposta: olha, quanto que você cobra para gravar, gente? Eu não tinha noção, mas diante de tudo que estava acontecendo, de todo o turbilhão que estava acontecendo, eu falei: eu cobro R$1.500 para gravar o CD da banda, né? 10 músicas, né, arranjar, gravar as vozes, gravar o pessoal, tá tudo aquilo. Mas graças a Deus, porque foi o que me impulsionou. Eu tive a coragem de pegar o trabalho. Eu tinha 1 mês e pouquinho que eu tinha um computador. Eu acabei tendo que comprar um outro aparelho, um outro porta-estúdio, porque para eu fazer a gravação da banda, o computador não suportava, né? Eu não sabia disso, né? Que ele precisava ter uma configuração mais elevada para ele suportar a gravação de áudio. E eu fui lá e comprei o outro equipamento também, com o dinheiro que eles estavam me pagando, né? Comprei um porta-estúdio agora, um porta-estúdio melhor, um equipamento mais moderno. E fui fazendo. Fui trabalhando. Fui fazendo o trabalho deles. Quando eu estava quase terminando o trabalho deles,
me aparece um outro, né, um outro cantor, quanto você me cobra para fazer? Eu, né, 1.500 também. Aí o cara topou fazer, aí apareceu o terceiro, 1.500 também, e eu, graças a Deus, né, fui fazendo, e aí a cada serviço que eu vendia, né, a cada serviço que eu vendia, eu ia enfrentando um desafio e aprendendo uma coisa nova. Eu ia enfrentando um desafio, aprendendo uma coisa nova, construindo uma proposta nova como produtor, como músico, né? Os desafios, os erros, né? As falhas, tal, aquela coisa assim de você tá lá na frente do processo e descobrir que fez um negócio desde o início está fazendo errado, tem que voltar tudo de novo, tá? Então, mas foi ótimo, foi ótimo. Para mim foi excelente. E aí eu fui andando. Não vou contar a história toda, né? Mas quis contar essa parte inicial aí. Até que eu cheguei agora, 2019. 2019, depois de todos esses anos, né? Produzindo, gravando. Eu produzi muita gente. Produzi muito conteúdo importante na música. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio. Eu não sei contar para vocês quantos CDs eu produzi, álbuns inteiros mesmo, não sei falar dentro desse tempo todo. Mas quando deu 2019 agora, gente, incrível, incrível mesmo. A minha esposa, né, aquela que eu falei para vocês, nós nos conhecemos lá em 97, tal, em 2019 eu estava conversando com ela algumas vezes e eu falava com ela assim, no início do ano, antes do meio do ano, eu falava com ela assim, olha, eu tô sentindo vontade de inovar, eu tô sentindo vontade de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente na minha profissão. E eu vou correr atrás, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, uma coisa nova. E naquele período ali, eu já tinha também uma ideia, de algum tempo atrás, eu já tinha uma ideia de montar um selo musical, né? Eu queria montar um selo para poder fazer lançamentos, né? de artistas, de nomes tal, e gerenciamento de carreira. Eu tinha uma agência de eventos, né? Onde eu fazia música em eventos, e eu queria anexar essa ideia do selo. E muito no estudo dessa coisa do selo, eu fui estudar muito a questão dos direitos autorais, fui me aprofundar mais, fazer um curso aqui, um estudo ali, uma pesquisa cá, tal. E nesse meio tempo, eu fui percebendo o quanto o brasileiro é carente de um trabalho de produção musical de qualidade por causa do tanto de talento que tem. Quanto talento existe, gente? Tem talento demais nesse Brasil. E, assim, o Brasil é extenso demais, é grande demais. Muita gente compondo, mas é muita gente. Eu vou falar para vocês que eu acredito que desses 200 milhões de habitantes que nós temos, né? A gente deve ter aí nada, uns 700 mil a 1 milhão de pessoas no nosso país que compõem. Olha, você vê, eu acho que a gente deve ter mais ou menos 1 milhão de pessoas que compõem. Pelo menos arriscou escrever alguma coisa um dia, sabe? Gente que gosta, que ama, que quer fazer. E eu descobri isso, eu percebi isso, que tem esse público, que tem esse pessoal, que tem essa necessidade. Mas eu percebi que junto disso é um pessoal que tem talento, que tem vontade, que quer fazer, mas que os recursos não estão disponíveis para a pessoa gastar com o projeto de música. Então, o que eu pensei em fazer de diferente? Eu pensei em disponibilizar um trabalho online, né, criar uma proposta de um estúdio que atendesse online, um produtor musical que vai lá, que pega a música do cara, que pega o projeto dele, dá vida para o projeto dele, independente de que lugar que ele está, independente se ele mora em São Paulo, por exemplo,
Belo Horizonte, Curitiba, ou se ele mora lá no interior do Paraná, lá no interior do Pará, né? Se ele mora lá no cantinho, lá, ele tá lá em Recife, mas ele tá lá dentro sabe, da cidade do interior. Ah, ele é do Ceará, mas ele tá numa cidadezinha. Não, eu queria isso, montar um estúdio que eu pudesse ir lá naquele cara, com toda aquela experiência que eu contei para você que eu adquiri, pegar essa minha experiência, ir lá nesse cara e ajudar ele a promover o trabalho dele, criar o trabalho musical dele, fazer a coisa acontecer. E, para isso, eu tinha que ser remunerado. Eu não teria como fazer, não tenho como fazer isso de forma voluntária. Eu teria que ser remunerado, mas eu teria que cobrar um preço que a pessoa pudesse pagar, né? Que o compositor, a cantora, o cantor daquela igreja do interior, aquela cantora, aquela compositora que está lá naquele cantinho de cidade, que tem um sonho, né? Desde criança sonha em ser cantora, desde criança sonha em fazer o projeto, mas, como eu disse, né, os recursos não colaboravam, não colaborariam. Eu pensei, eu vou cobrar barato, eu vou fazer direito, eu vou usar a minha experiência, vou usar o meu talento, o meu dom, a minha experiência, mas eu vou cobrar barato para eu poder ser referência para aquela pessoa. Porque é o seguinte, agora para resumir a história do vídeo, né? Por que eu contei tudo isso aqui? Por que eu cheguei até aqui? Qual que é a minha intenção, meu diferencial? O meu diferencial é fazer bem feito, nível profissional, no entanto, cobrando pouco para que eu seja a referência daquela pessoa. Essa é a minha proposta, essa é a forma que eu tenho de ser diferente e é isso que eu acredito, que se eu cobrar barato, eu vou poder atender até mesmo aquela pessoa que acha que tem talento, mas também pode ser que ela não tenha. Mas pelo menos ela vai ouvir, ela vai entregar o material dela na mão de um profissional experiente. E aquele profissional, no caso esse profissional aqui, vai pegar mesmo aquele material de alguém que não é tão talentoso, eu pego aquele material e trabalho nele de forma que ele soe como um material profissional. E eu consigo atender as pessoas dessa forma. É por isso que eu cobro barato. Eu não cobro barato, não é porque eu quero desequilibrar o mercado ou porque eu tô na bacia das almas, né? Não é isso. Eu cobro barato porque é a minha forma de trabalhar, é o meu diferencial. Né? Ah, você cobra barato porque você toca o instrumento arrebentado? Né? Não, né? Vocês não estão vendo tudo aqui, mas vocês estão vendo meu piano aqui, meu sintetizador, vocês não estão vendo que a câmera está para cá, mas está ali, ó, meu violão de primeira linha, minha guitarra de primeira linha, meu baixo de primeira linha, tem um outro sintetizador ali de primeira linha, um microfone de primeira linha, mesa de 48 canais, monitor de 43 polegadas, monitor de áudio, um PC agora que não é um Pentium 133, né, uma máquina de última geração realmente. Tem aqui o meu notebook que é um sampler também. Tenho meus pré-valvulados aqui, tenho meu rack de equipamento do lado de cá, tenho a minha sala, né? Tenho todo o meu aparato, toda a minha história, toda a minha estrutura também, né? Pensada para poder fazer uma coisa de qualidade. Não, eu nunca pego uma música e entrego ela mal feita, arrebentada, sabe? Eu posso errar? Posso errar. Eu posso não ir exatamente ao encontro do gosto da pessoa que pediu para eu fazer a música. Óbvio que isso pode acontecer, porque eu sou gente, né? Eu sou um ser humano. Pode acontecer, mas eu tenho problema para resolver quando eu erro, né? Se eu errar,
Ah, eu vou, não conserto de jeito nenhum. Não, eu volto, conserto, eu arrumo. Se eu errar, eu arrumo. Agora, se eu fizer uma coisa que é de uma visão um pouco diferente do compositor lá ou do artista, eu converso, eu explico, eu mostro o meu ponto de vista para a pessoa poder ver se serve para ela também o trabalho. Porque a minha ideia, o que é? É exatamente a mensagem que eu recebi aqui agora há pouco, antes de começar a gravar o vídeo. Aliás, eu recebi 2 mensagens. Um trabalho que eu fiz para um amigo nosso, lá de Santa Catarina, que ele já me mandou aqui, olha, eu vou gravar outra música aí com você agora no início de janeiro. Maravilha. Né? Aí um outro colega também que fez trabalho aqui comigo, já me falando, só, eu tô te mandando 9 músicas aí para poder ser feito. Gente, isso ontem eu recebi 14 músicas de uma compositora do Espírito Santo. Anteontem, eu recebi uma música lá da Paraíba, da Bahia. Eu recebi, vou entregar, aliás, amanhã, eu vou entregar 5 músicas da Bahia de um cliente que eu já tinha feito outras 6 músicas dele. Então, a minha ideia de fazer o diferencial é justamente me tornar referência. A pessoa faz uma, mas ela faz 2, faz 10, faz 20, todas quantas ele tiver que fazer, vai fazer comigo. Por quê? Porque eu cobro barato. Esse é o diferencial. Aí agora você pode estar perguntando assim, mas quanto que é barato? Né? Quanto é o barato que você cobra? Eu vou fazer um outro vídeo, inclusive eu vou fazer agora, na sequência, eu vou terminar esse aqui. Vou fazer um outro vídeo para eu poder responder quem quer saber o quanto é barato. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o tempo, né, gente? O tempo. Que momento é o barato, quanto é barato para cada momento. Então eu vou fazer um vídeo aqui falando quais os valores que vão ser praticados em 2022, né, para as minhas produções aqui. E aí, se você tiver curiosidade, né, vai estar no canal aqui, ou se você não encontrar, me pede que eu te envie esse vídeo também de valores para 2022, beleza? Então, muito obrigado, valeu por você ter visto até aqui. Né? Tomara que você tenha colocado na velocidade 2x aí, para não ficar tão agarrado aí para você ver. Né? Mas valeu demais. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir e seguir minha página do Facebook também, me seguir no Instagram, porque isso faz bem pra gente, beleza? Então, tá aí um pouco da minha história e também uma explicação porque o meu trabalho é barato.